Paz do Senhor, amados irmãos, de uma transmissão um pouco diferente, né? Aqui pelo Instagram, né? Depois eu vou ver a possibilidade de baixar esse vídeo e subir também ao YouTube, né? E subir também ao Facebook, que vai ficar aí tanto Instagram e Facebook. Estava lendo agora à tarde e por isso o tema Conhecendo a Nossa Missão. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, né? 12 adiante, mas vamos fixar somente no versículo 12 por enquanto. Diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui nesse texto, irmãos, nesse versículo, nós lemos as palavras do próprio Jesus Cristo dizendo o seguinte, né? Que ele é a luz do mundo. E quem segue ele não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O interessante aqui é que a palavra segue, seguir a Jesus, seguir ao Mestre, né? Seguir ao Filho de Deus, seguir a Jesus. Porque aquele que anda, que segue a Jesus, tem que andar como ele andou. E como podemos andar como ele andou? Fazendo as obras que ele fez. Muitos dizem que é muito fácil, que se somos cristãos, temos que não fazer isso, não fazer aquilo, temos que ter uma vida perfeita, porque nós somos uma carta lida diante deste mundo, né? O mundo lê nossas vidas, o mundo vê nossas ações, o mundo vê o que nós fazemos, né? O mundo vê o que nós estamos realizando, o mundo vê todas essas coisas aí, o mundo vê. Mas aqui Jesus está dizendo sobre a sua missão, né? A missão dele, para que Jesus veio ao mundo. E o interessante aqui foi que Jesus disse o seguinte a esses religiosos, fariseus, escribas, judeus desse tempo, que Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E olha o quanto que os fariseus perseguiam Jesus, discordavam dele, não queriam saber dele, não queriam escutá-lo, não queriam ouvi-lo, não queriam saber de nada de Jesus, não queriam que Jesus falasse, mas o testemunho que Jesus dava deles, né, dos fariseus, dos escribas, dos judeus, e Jesus dizia contra, ou seja, dizia a verdade contra a cegueira que eles tinham. E por isso Jesus disse o seguinte, né, no versículo 31 e 32, que ele disse aos judeus, né, que começaram a crer nele. Né, e Jesus disse: Se minhas palavras, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do que nos liberta a verdade? O que Jesus Cristo nos faz livre? Jesus Cristo nos faz livre do pecado. Jesus Cristo nos faz livre da cegueira espiritual. Jesus nos faz livre da condenação deste mundo. Por isso Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tudo isso faz Jesus nas nossas vidas. Tudo isso Jesus Cristo opera nas nossas vidas. Quando nós conhecemos a verdade, só podemos conhecer a verdade se conhecemos a palavra. E quem é a palavra? A palavra é Jesus Cristo, né? Se nós conhecemos Jesus Cristo, Ele nos libertará. Não és o mundo, não és o sistema do mundo, o sistema religioso.
senão que Jesus Cristo é quem nos faz livre de todo pecado, nos faz livre de toda condenação e nos faz livre para adorá-lo e adorar a Ele, né? E servi-lo de todo o coração. Aí em 1 João, né? Na carta de 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim, eu vou ler a partir do versículo 5 ao 7, que diz assim, né? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo. Né? Esse sangue que nos purifica de todo pecado. Esse sangue que nos purifica de toda condenação, nos faz livres, né? De toda a condenação do pecado. Né? E um detalhe aqui, se andarmos na luz, né? Como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. A missão de Jesus Cristo era que ele veio e ele é a luz do mundo, mas a missão é reconciliar o homem pecador para com Deus, nos fazer livres de todo pecado e também dar-nos a vida eterna. Que Deus abençoe, por isso o tema, né? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, por isso esse tema, né? Conhecendo a nossa missão. Qual é a nossa missão como cristãos nessa terra? Qual é a nossa missão? Ser como Jesus Cristo. E para ser como Jesus Cristo, temos que aprender dele, temos que caminhar com ele e temos que conhecê-lo cada dia mais. Amém? Que Deus abençoe, amados irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.